Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Queremos ver Jesus. Onde está? Jesus descansava na sepultura. Muitos vieram de longe para encontrar aquele que curava os enfermos e ressuscitava os mortos. De todos os lados ouvia-se o clamor. Queremos Cristo, o médico. As mãos amigas de Jesus, que nunca se recusaram a tocar e curar um leproso, achavam-se cruzadas agora sobre o próprio peito. Os lábios que lhes respondiam os pedidos com as confortadoras palavras "Quero ser limpo", Mateus 8,3, estavam agora mudos. Muitos apelavam para os principais dos sacerdotes, os líderes das igrejas e os príncipes em busca de simpatia e auxílio, mas em vão. Os doentes pereciam pela falta do toque vivificante de Jesus. Médicos eram consultados em vão. Não havia eficiência como a daquele que estava agora no túmulo de José. Os lamentos daqueles que sofriam levaram milhares à convicção de que se fora do mundo uma grande luz. Sem Cristo, a terra era sombra e escuridão. A vingança que os sacerdotes julgaram seria tão doce já era amarga. Temeram que Cristo ressuscitasse e tornasse a aparecer diante deles. Desejavam de todas as formas expulsar esses pensamentos, mas não conseguiam. Como seu pai, o diabo, creram e tremeram. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, 7-10. Os sacerdotes, saduceus e fariseus, inimigos acérrimos, e os líderes da igreja da época se uniram agora a Roma para tirar a vida de Jesus e elegeram César como seu rei. Gritaram: "Não temos rei senão a César." Levaram o povo a pedir a morte de Cristo e a história se repete. Neste exato momento, unem-se papas, bispos, padres, pastores, líderes de igrejas católicos, luteranos, batistas, adventistas, líderes das nações e povos, elegendo novamente um rei vindo de Roma. Outrora inimigos, líderes católicos e luteranos unem-se juntamente com batistas, adventistas, muçulmanos e centenas de igrejas em busca da chamada paz universal, esquecendo-se que a paz não pode ser obtida por sacrifício de princípios. O resultado será o mesmo de então: a morte de Cristo através de seus representantes na terra, que não se unirão ao ecumenismo e à grande Babilônia. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará, instigando o povo contra os que realmente servem a Deus. Papa, padres, pastores, presidentes e povo irão se unir para tirar a vida dos servos de Deus. Mas enquanto num primeiro momento comemoram, junto com os que habitam na terra, logo abate-se sobre todos eles o medo. As pragas começam a cair sobre a terra. Morte, doença, violência. E os únicos que poderiam detê-las estão mortos. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11:6. O povo cai em si, finalmente,
Tão certo como perceberam na época que foram enganados pelos sacerdotes, percebem também agora que foram enganados pelos pastores, padres e líderes de suas igrejas. Clamam agora por misericórdia, mas aqueles a quem Deus nomeou como seus representantes legítimos estão mortos. E então, percebendo que estão perdidos, voltam-se contra os que os enganaram. Vocês sabiam e não nos disseram nada. É o grito de milhares de vozes desesperadas e perdidas. Padres, bispos, pastores, líderes de igreja, todos agora são tomados pela fúria dos que há pouco lhe seguiam e adoravam, e são despedaçados pela turba. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Zacarias 14, 12. Dos pastores que mais tinham luz, protestantes, luteranos, batistas, mas principalmente dos adventistas, que sabiam o que ocorreria e mesmo assim acovardaram-se e se calaram por medo da besta e dos líderes das nações. Daqueles que tiveram olhos para ver e não quiseram, boca para falar e não falaram. Os olhos apodrecem nas órbitas e a língua lhes apodrece na boca. É por isso que procuramos alertar a todos. Mas se quando a atalaia ver que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Ezequiel 33, 6. Vocês sabiam e não nos disseram nada. Não queremos finalmente ouvir o grito desesperado e acusador dos que se perdem. Este é o nosso papel, advertir. Este é o papel de todo cristão de verdade nesta época, e pela graça de Deus o faremos, na certeza de que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas de Cristo reconhecerão nestas palavras se o que aqui dizemos e ensinamos vem do céu, se é a voz de Cristo através dos seus servos ou não. Possa você, seja de que igreja for, abrir os olhos para ver e a boca para falar do que vem. Se você, como um atalaia de Cristo, consegue ver que há luz no que aqui dizemos, faça o seu papel também. Compartilhe com outros. Pense nisso e que Deus seja contigo.